Olá, pessoal, meu nome é Paula, estou aqui para mais uma aula de espanhol para o Enem. Nosso foco aqui são as questões do Enem e com certeza tentar fechar essa prova de espanhol aí. Dentro da prova do Enem, nós temos 5 questões de língua estrangeira, então o aluno pode optar entre inglês e espanhol. Dessas 5 questões, é muito importante o aluno estar acertando todas, porque contribui para o seu melhor desempenho na prova. As questões de espanhol do Enem, elas são principalmente de interpretação. Quando chega a cair alguma questão de gramática, ela é contextualizada. O que seria essa gramática contextualizada? Uma gramática que cobra aí alguma expressão ou algum tempo verbal do espanhol, mas sempre trazido aí dentro de um texto. Nos últimos anos, a prova de espanhol do Enem, ela vem sendo trazida da seguinte forma: um texto e uma questão. Em algumas questões, pode vir um texto para 2 questões, mas não é o comum. Então, sempre texto, questão. Os alunos reclamam da prova ser extensa, mas é muito importante ler com atenção para um melhor desempenho. O que tem de facilidade aí? O texto, ele é sempre em espanhol, mas a questão e as alternativas vêm em português. Então, se o aluno não tiver conseguido compreender totalmente o que o texto estava querendo dizer, talvez no enunciado ele consiga esclarecer suas dúvidas. Então, ele acaba compreendendo o sentido global do texto. Então, texto em espanhol, questão em português, alternativas em português. Vamos lá. O nosso primeiro conteúdo aqui serão os heterossemânticos. Esses heterossemânticos são conhecidos também como falsos amigos ou falsos cognatos. São aquelas palavrinhas que são parecidas na grafia, ou seja, na escrita, mas que têm significado diferente. Então, eu escuto uma coisa, penso que é aquilo e não é. Então, o pessoal tem a mania de falar, português e espanhol é bem semelhante, é a mesma língua, mas cuidado. Essa semelhança vem aí principalmente nas provas, como a do Enem, querendo derrubar os alunos. Eu coloquei aqui para vocês uma tabelinha com alguns heterossemânticos e eu vou estar explicando para vocês e dando algumas aplicações em frases. O primeiro que eu coloquei aí é assinatura. Ao aluno ler essa palavra, ele pode associar a assinatura, só que essa palavra não significa assinatura. Assinatura em espanhol é firma. Essa palavra quer dizer uma disciplina escolar. Então, matemáticas, espanhol, inglês, português, são todas assinaturas. Berro, que o aluno pode associar a berro, e na verdade é agrião. Brincar, que costuma ser em português uma ação que as crianças normalmente realizam, e em espanhol é saltar. Cana, cabelo branco, cola, que é rabo, escova, que é vassoura, graça, que é gordura, nó, que é nudo, pastel, que é bolo. Então, são algumas dessas palavrinhas aí. Quando eu digo em português, por exemplo, a seguinte frase: La escoba está detrás de la puerta. Eu não estou falando que a escova está de trás da porta, e sim que a vassoura está de trás da porta. Quando eu digo, minha hermana es rubia, eu não estou falando que a minha irmã é ruiva, e sim que ela é loira. Quando eu uso, por exemplo, a palavra cachorro, em espanhol, cachorro é filhote no português. Então, eu tenho um cachorro de urso, um cachorro de gato e um cachorro de perro, que essa palavrinha, sim, significa cachorro em espanhol. Então, são várias palavrinhas que vão aparecendo aí e que podem confundir os alunos, principalmente na leitura. Eu coloquei aqui 4 exemplos clássicos para vocês: copo, baixo, taça e copa. Essas palavrinhas confundem muito os alunos. Por exemplo, eu não devo pedir um copo de água, porque copo em espanhol significa floco. Então, é um falso cognato. Baixo seria a palavra correta para eu pedir um copo de água. Então, por favor, dá-me um baixo de água, que seria, em português, um copo de água. Taça, que a gente associa a taça em português, na verdade é uma xícara, e o que a gente conhece como taça
Na verdade, é uma copa. Parece confuso, mas é fundamental conhecer essas palavras. Como os alunos de língua estrangeira podem estar conhecendo? Através da leitura. Se você quer ter um bom desempenho do Enem, leia. Vários jornais estão disponíveis na internet, em língua espanhola, músicas. Então, tem diversos conteúdos aí que vocês podem estar auxiliando. E ao você ler, você está procurando um dicionário, você está buscando na internet mesmo, vários aplicativos para os celulares de tradução. E pouco a pouco você vai adquirindo vocabulário e vai ter bastante conteúdo aí para usar na sua prova do Enem. Eu coloquei uma historinha aqui para vocês que chama O Turista Aprendiz. Um turista que acha que sabe falar espanhol, tenta usar algumas palavras e acaba se complicando, porque ele descobre que não é bem assim. Ele diz o seguinte: um rato, por favor, rato em português, a gente sabe, é aquele animal que muita gente não gosta. Mas em espanhol, rato significa momento. Então, quando eu digo, dá-me um rato, por favor, nada mais estou pedindo, me dê um momento, por favor. A palavra esquisita. La carne aqui es muy esquisita, diz o senhor aí da historinha. Esquisita nada mais é em espanhol do que saborosa. E em português é algo diferente, mas sempre levado para o lado negativo. Então, mais um falso cognato aí. O moço aí da historinha chega num restaurante e pergunta: ¿Queresse de tapas? Tapas em espanhol nada mais são do que petiscos, normalmente servidos em restaurantes e bares. Em português, tapas já significa outra coisa. A palavra embaraçada é outro falso cognato muito utilizado. No espanhol, embaraçada significa grávida. E, por último, um dos falsos cognatos que a gente aprendeu aí na tabelinha, que é baixo. Acá está su baixo de água, que em português significa copo. Retomando aí, então. Rato, momento. Esquisita, saborosa. Tapas, petiscos. Embaraçada, grávida. E baixo, copo. Eu coloquei aqui uma questão do Enem para vocês, que é da aplicação de 2011. É um texto, lembrando que sempre cai México no Enem, viu, pessoal? Além da comida mexicana ser muito saborosa, vale a pena aí estar entrando na internet, conhecendo um pouco mais sobre esse país, que hoje é um dos países que mais tem falantes de espanhol nativos no mundo. Então, procurem conhecer um pouco mais da cultura, da língua que é falada no México, das palavras específicas, porque quase todos os anos tem questão sobre o México aí no Enem. O título desse texto é: ¿Es possível reduzir la basura? O que vocês pensam que seria basura? Parece com qual palavrinha do português? Alguns alunos associam basura a vassoura. Só que basura não é vassoura. A gente aprendeu na tabelinha que vassoura é escoba. Basura nada mais é do que lixo. Então, é fundamental conhecer esses falsos cognatos para vocês conseguirem interpretar o texto. Traduzindo, o título desse texto seria: é possível reduzir o lixo? É um texto de 2010 e é um fragmento. Vamos ler a questão primeiro. Uma dica que eu sempre dou: leiam primeiro o enunciado nas provas de língua estrangeira, porque você lendo o enunciado, você vai saber o que está se cobrando aí do texto. Então, leia o enunciado, tenta entender qual é a pergunta, leia as alternativas e depois vá para o texto. A partir do que se afirma no último parágrafo, é necessário saber para começar a actuar. Pode-se constatar que o texto foi escrito com a intenção de. Então, eu quero saber a intenção pela qual esse texto foi construído. O que é muito importante, que não vale só para a aula de espanhol, mas também para as provas de gramática, de literatura, para as outras provas do Enem. Vocês estarem observando os verbos no infinitivo no começo de cada questão. Então, essa frase aí: é necessário saber para começar a actuar. É preciso eu saber para depois eu começar a agir. Então, eu tenho alguns verbos aí: informar, indicar, denunciar, ensinar e alertar.
Qual que é a principal função desse texto? Ele quer informar, ele está indicando, ele está denunciando, ele está ensinando ou ele está alertando? Então, aí vocês vão buscar no texto as informações que ele traz. Na primeira linha aí se diz, no México se produzem mais de 10 milhões de metros cúbicos de lixo mensalmente, depositados em mais de 50 mil lixeiras de lixo legais e clandestinos, que afetam de maneira direta a nossa qualidade de vida. O que ele está fazendo aqui? Ele está apresentando dados. Normalmente, quando nós apresentamos dados, nós estamos o quê? Informando um leitor sobre alguma coisa. Vamos lá. Pues nuestros recursos naturales son utilizados desproporcionalmente. Ele está falando que os recursos estão sendo utilizados de maneira desproporcional. Como matérias-primas que logo jogamos fora e convertendo em materiais inúteis, trazendo focos de infecção para diversas doenças. Então, ele está falando as consequências de algo que a gente joga fora. E a possibilidade que ele dá é que, quando a gente compra menos, a gente joga menos coisas fora. E que reciclar é muito importante para reduzir o lixo. Tendo em base essas informações aí, que eu resumi desse texto, a gente pode deduzir que a alternativa correta seria letra A. Informar o leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente. Muitos alunos chegam depois da prova e falam, professora, com você explicando fica mais fácil. Não, gente, o importante é ler e tirar as informações. Como a questão está em português, vocês conseguem tirar dela um pouco das informações do texto. E lendo com atenção, vocês vão conseguir aí resolver facilmente a prova de espanhol. Essa próxima questão aqui que eu escolhi, ela é uma questão considerada fácil. Vem uma imagem aí de uma publicidade do Greenpeace e diz o seguinte, lo que le haces al planeta te lo haces a ti. O que você faz para o planeta, você está fazendo para você. Nessa questão, é muito importante a gente observar a linguagem verbal e não verbal. O que seria a linguagem não verbal? A imagem. Como está o rosto desse homem? Está um rosto que está começando a se desfigurar. Então, ele está fazendo aí uma comparação com o que está acontecendo com o planeta. Se a gente não cuida do planeta, acaba acontecendo o que com ele? E ele quer dizer que isso acontece também com a gente. E aí embaixo, bem pequeno, tem uma frase que diz o seguinte, actua, haste, então são verbos no imperativo. Faça isso para que isso não aconteça no planeta. É uma questão do Enem 2017, é um texto publicitário de uma campanha ambiental. A relação estabelecida entre o enunciado, lo que les haces al planeta, te lo haces a ti, e os elementos não verbais, que seriam as imagens, pressupõe que as atitudes negativas, homem para com o planeta, vão fazer o quê? Com certeza, a letra D, prejudicam o próprio homem. Então, é uma questão bem tranquila, que se vocês observam a imagem, leem a frase e respondem com atenção, é um acerto fácil aí para o Enem. Essa próxima questão aqui é da Mafalda, uma personagem de Quino, um escritor argentino. A Mafalda ela esteve censurada na Argentina por muito tempo, porque suas historinhas sempre denunciam conflitos políticos, sociais, e aí por muito tempo as historinhas dela foram proibidas de circular. Hoje, elas estão aí traduzidas em vários idiomas, inclusive aqui no Brasil, são muito utilizadas nas provas de português. Os alunos, quando veem a Mafalda aí, já tem até um certo receio. Ai, meu Deus, lá vem questão de prova com a Mafalda. Mas, sabendo um pouco do contexto histórico dela e da linha de escrita, vocês vão, com certeza, resolver essas questões aí com maior facilidade. Esse personagem aqui é o Felipe. E é uma frase simples, não chega a ser uma história em quadrinhos. Ele diz o seguinte, no dejes para mañana, el tratar de encarrarle al otro lo que tengas que hacer hoy. Eu não conheço os verbos, professora. Não sei o que é encarrarle. Como que eu vou fazer? Aí, a gente tem que usar o português ao nosso favor. Do mesmo jeito que a proximidade do português, entre o português e o espanhol
pode dificultar, como foi no caso dos heterossemânticos, às vezes essa proximidade nos ajuda. Nós não temos um ditado popular em português bem parecido com esse? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então eu consigo traduzir essa frase. Só que aí ele usa um verbo novo, que é encarrar-lhe, e diz ao outro. O que seria ao outro? A outra pessoa. O que eu vou deduzir? Que ele quer dar para outra pessoa o que ele teria que fazer hoje. A pergunta também é do Enem 2017 e diz o seguinte: é comum fazer trocadilhos com ditos populares para recriar sentidos. Na reflexão do personagem Felipe, a expressão tratar de encarrar-lhe significa encaixar ao outro dia a tarefa de hoje. Será que é ao outro dia ou a outra pessoa? Encarrar-lhe a outro lo que tengas que hacer hoy. Hoy seria hoje, então não seria outro dia. Ele quer passar a tarefa dele simplesmente para outra pessoa. Então, por isso, podemos deduzir que a letra D, delegar a outras pessoas os seus afazeres. Novamente, aparece aí nas alternativas verbos no infinitivo. Encaixar, delegar, ser, aceitar e adiar. Então, vamos sempre estar observando esses verbos, viu, pessoal? Essa outra questão aqui, que eu considero uma questão de nível médio, por ser um texto um pouco confuso, porque é um texto de um conto do Galeano. Normalmente, num conto, são usadas palavras ou expressões que podem dificultar um pouco a compreensão do aluno que não tem o hábito de ler esse tipo de texto. Nesse texto, ele fala de um carpinteiro que chama Orlando Goicoechea, e que esse carpinteiro, ele reconhece as madeiras pela cor, pelo cheiro, e que é um verdadeiro hobby dele construir móveis. E que um dia, esse carpinteiro resolveu comprar um vídeo. E aí que vem a confusão. Essa questão tenta te confundir. Ela quer dizer que o carpinteiro passou a gostar de filmes, de cinema. Na verdade, não. Se você ler com atenção o texto aí, vocês vão ver que ele acabou comprando um vídeo para conseguir copiar os modelos de móveis que apareciam aí nesses filmes. Outro heterossemântico. Aparece aí nessa questão a palavra películas. Película, em português, essa proteção aí que a gente usa em carros, em celulares. E em espanhol, películas são filmes. Então, aparece mais uma vez o heterossemântico aí que a gente viu lá no começo do vídeo. Diz o seguinte: no conto do Galeano, a expressão ni le va, ni le viene encerra uma opinião a respeito do cinema que, professora, eu não conheço essa expressão. Vamos tentar traduzir? Ni, vocês sabem que é nem. Então, nem vai, nem vem. Seria em português, para mim, tanto faz. Então, para esse carpinteiro, o Orlando, o cinema para ele tanto faz. Ele comprou o vídeo para realmente estar aprendendo a copiar os móveis. Então, não pode ser outra alternativa que não a letra E. Ela evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Para estar dando continuidade aqui e analisando mais algumas questões, eu acrescentei para vocês os conectores textuais, que em espanhol são los conectores textuales. Várias vezes os alunos me perguntam: professora, o que significa sin embargo? O que significa pero? Sempre aparece isso no Enem, eu não sei o que significa. Essa tabelinha é fundamental para vocês. Sin embargo, pero, nada mais que são objeções, significam entretanto, porém. E nessa tabelinha eu coloquei vários marcadores que podem aparecer. Eu sugiro que vocês estudem essa listinha, pesquisem nos textos e tentem saber a função de cada um. Resumidamente aqui, para ordenar o discurso, ou seja, ir acrescentando as informações no texto de forma organizada. Eu tenho antes de nada, em primeiro lugar, para empezar, a continuação, por um lado. Añadir ideias. Añadir nada mais é do que acrescentar. Então, además, asimismo, também, así pues, al mismo tiempo. Aclarar ou explicar.
que é esclarecer. Es decir, o sea, en otras palabras, dicho de otra forma, dicho de otra manera. Introducir una opinión personal. En mi opinión, a mi entender, personalmente. Indicar hipótesis o duda. A lo mejor, quizás, tal vez. Concluir o terminar. En conclusión, para terminar, por último. Indicar consequência, portanto, por lo tanto, de aí que, e oposição ou contraste, que são as que mais aparecem aí. Pero, no obstante, al contrário, e tem também o famoso sin embargo, que eu falei para vocês agora, que tem essa mesma função. Indicar uma oposição e também significa o mesmo que pero, indicar uma ideia contrária. Não confundam pero com perro. Pero com R só, conjunção adversativa, equivale ao português a mas. Perro com 2 R's significa cachorro. E aí eu coloquei uma historinha de um personagem que eu gosto muito, muito divertido, e que também é bom vocês estarem lendo as histórias dele, para estarem aí se familiarizando com a língua espanhola. O Gaturro é um personagem criado pelo Nick, um argentino, e o Gaturro, ele está apaixonado pela gatinha Ágata. Só que essa gatinha, ela sempre despreza ele. Então ele começa a historinha dizendo o seguinte: Ágata, ¿te parezco inteligente? E ela diz: Sí, pero no mucho. ¿Te parezco carismático? Sí, pero hasta ahí. ¿Te parezco lindo? Sí, pero la verdad no. ¿Saldrías conmigo? Sí, pero no, mejor no. A los perros le tengo miedo, pero a los perros le tengo terror. O que o Gaturro quer dizer com isso? Ele tem medo de cachorros, que é perro com 2 R's. Mas a los perros, que seriam os poréns de Ágata, ele tem muito mais medo, porque ela sempre cria uma objeção para estar aí desprezando o nosso gatinho. Eu coloquei uma outra questão aqui do Enem, que também traz mais um falso cognato. La cueca chilena. Cueca, em português, nada mais é que uma parte aí do guarda-roupa masculino, né, pessoal? E em espanhol, é uma dança típica aí do Chile. E aí esse texto vai falar sobre essa dança e vai falar que essa dança nada mais faz do que uma referência aos movimentos que o galo faz para cortejar a galinha. Então, é um texto bem tranquilo, que vai falar de como que surgiu essa dança, que tem essa semelhança, e faz o seguinte, na introdução da pergunta. Todos os países têm costumes, músicas e danças típicos que compõem o seu folclore e diferenciam a sua cultura. Segundo o texto, na cueca, que é essa dança típica aí do Chile, o comportamento e os passos do homem e da mulher estão associados a letra C, sem dúvida, ao cortejo entre galo e galinha, e vocês podem estar comprovando essa resposta lendo o texto aí de forma mais tranquila. Ah, professora, mas eu estou lendo o texto, eu não sei o que é cueca, eu não sabia que essa era uma dança nacional do Chile. Na primeira frase do texto, ele já te esclarece. La cueca es la dança nacional de Chile. Qual que é o próximo passo? Buscar informações para saber a origem dessa dança dentro do texto e como que essa dança se dá. E aí, nas 3 últimas linhas, podem observar, ele diz o seguinte: o papel do homem na dança se assemelha à roda e ao entusiasmo que põe o galo na sua conquista amorosa. Conquista, cortejo. Palavras semelhantes aí, sem erro, vocês vão marcar a alternativa correta. Essa próxima questão aqui é uma questão bem irônica, tá? Então, eu queria que vocês prestassem bem atenção nas falas para estarem entendendo aí onde o autor quis chegar. Mamá, mi mercúrio sabe a pescado. Saberá em espanhol seria ter gosto. Então, ele estaria dizendo, mãe, meu mercúrio tem gosto de peixe. E a mãe dele diz, come e caia, e não tendrás dioxinas de postre. Come e fique calado, você não terá dioxinas de sobremesa. Postre seria sobremesa. Então, ele diz o seguinte, ele está fazendo uma denúncia. Qual que seria essa denúncia?
Vamos observar a linguagem não verbal. Outra vez. O que é a linguagem não verbal? A imagem. Então, tem aí uma mesa onde as crianças estão comendo e a mãe saindo com uma bandeja ou com um prato aí específico. Essa charge da questão do Enem de 2016 tem a função de denunciar ironicamente é uma rebeldia dos filhos em relação à alimentação? O que é? Então, vamos olhar aí as primeiras palavras. Rebeldia, contaminação, inadequação, autoritarismo, falta de habilidade. Então, pelo contexto, a gente percebe que essa charge está denunciando nada menos que a contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade. Então, por isso que aparecem essas duas palavras aí. Mercúrio e dioxinas. Essa outra questão do Enem aqui, de 2010, Los Animales, é uma das menores questõezinhas aí, um textinho curto, só que ele confunde. Por quê? O aluno pensa, essa questão é muito fácil, vou logo nessa alternativa. Cuidado, pessoal, leia as informações com atenção. Ele diz o seguinte, que na União Europeia, desde 2004, o uso do passaporte é obrigado para os animais. Só que antes de solicitar esse passaporte, o animal deve ser vacinado. Então, qual seria a alternativa aí que uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu cachorro, qual seria a exigência que essa pessoa deve cumprir? Ela precisa primeiro vacinar o animal e depois solicitar o passaporte. Então, sem dúvida nenhuma, a resposta seria a letra E. Essa última questão, aparece outro falso cognato que a gente viu lá no começo. Brincando, que seria nada mesmo que saltando. Um falso cognato que vem numa propaganda de tênis. Então, nessa propaganda, ele usa vários estrangeirismos, palavras do inglês para tentar vender esse produto. Kangaroos, que seria o produto. Chega ao México com design atlético, muito fashion, cool, usa a palavra do francês aí também. Então, ele usa esses estrangeirismos. E a pergunta diz o seguinte, que o texto publicitário utiliza diversas estratégias. E aí entra meu conhecimento. Qual que é a função de uma publicidade? A principal função de uma publicidade é vender. Então, no texto, o uso de vários termos de outras línguas, que não é espanhola, tem a intenção de quê? A professora não tem vender aí nos verbos no infinitivo das questões. Como que eu vou fazer? Vou analisar cada alternativa. Atrair, popularizar, agradar, incentivar e infantizar. Eu ficaria entre atrair e agradar, que é a função da publicidade. Agradar os compradores ingleses desse tênis. Não poderia ser porque é uma publicidade em espanhol. Então, sem sombra de dúvidas, a melhor alternativa seria a letra A. Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Essa outra questão aqui, também com uma charge, diz o seguinte. Um policial chega na casa dessa família humilde e traz o marido dessa senhora preso. Tiene derecho a guardar silêncio, tiene derecho a un abogado. E a mulher responde ironicamente, que suerte, viejo. Por fim, alguém que viene a decirnos que temos derecho a algo. Ou seja, ela usa um humor aí para denunciar o quê? E aí vocês vão analisar a alternativa. Que os únicos que desfrutam do direito são os agentes públicos? Não. Han descoberto que têm direito a realizar-se la detenção. Sem sombra de dúvida, a letra B, porque ela está criticando que até o momento ninguém olhou por eles. E sim o policial, na hora de prendê-lo, disse que eles teriam direito. E agora, para finalizar, eu deixo aí para vocês as minhas redes sociais, meu contato do Instagram, do YouTube, para vocês estarem acompanhando mais aulas. Lembrem de estudar, de ler muito e, principalmente, priorize seu futuro.